Bom, hoje vai ser um pouquinho diferente. Eu que vou estar trazendo a palavra. Não crie expectativas, porque graças a Deus não é sobre mim, é sobre Deus. É tudo sobre Ele, e eu creio que se nós abrirmos o nosso coração e os nossos ouvidos, Ele vai falar conosco nessa noite. Hoje é uma noite de celebração, de festa, porque nós temos o privilégio e a oportunidade de adorar a Deus. Nós temos livre acesso ao Pai. Mas hoje também é uma noite de celebração e de festa, pela vida da nossa pastora, que fez aniversário sexta-feira. E nós temos aprendido, o Senhor tem nos ensinado a cada ano fazer algo direcionado, pontual, que Ele nos dá nessas datas especiais, nessas datas comemorativas. Irmãos, já foi muita coisa, viu? Mas muita coisa. E nós temos tido o privilégio de ver grandes coisas que Deus está fazendo neste lugar e na vida da nossa pastora. E esse ano vai ser diferente, começando por mim, que estou aqui. Mas junto nós vamos receber daquilo que Deus tem para nós nessa noite. Então vamos fechar os nossos olhos para falar com o Senhor. Deus, muito obrigado, ó Pai, porque nós temos o privilégio de estar na Tua casa, ó Deus, nós temos livre acesso ao Senhor. E nessa noite, ó Pai, eu quero pedir que não seja eu que esteja aqui falando por mim mesma, mas que seja o Teu Espírito, ó Pai, trazendo uma meditação profunda, que venha falar aos nossos corações, que as sementes que forem lançadas, ó Pai, possam dar bons frutos, ó Pai. Eu te peço em nome de Jesus, o Senhor tem liberdade nesse lugar, o Senhor tem liberdade no meio do Teu povo, o Senhor tem liberdade na minha vida, Pai. Em nome de Jesus, amém. Bom, nós vemos na palavra de Deus que quando o povo de Deus, o povo de Israel, eles se esqueciam de Deus, eles retrocediam. Eles faziam o que Deus reprovava e o povo ficava refém de outros povos. Eles eram oprimidos, eles eram humilhados. E hoje nós vamos passear por 3 histórias. 2 que estão na Bíblia e uma que é a criação de Deus. E para começarmos, nós vamos ver uma referência que nós temos na Bíblia, que nos faz ter disposição de colocar a nossa vida à disposição de Deus. Então eu quero que você abra a sua Bíblia, lá em Juízes 4. Todos acharam? Juízes 4. A palavra do Senhor diz assim: depois da morte de Eude, mais uma vez os israelitas fizeram o que o Senhor reprova. Assim o Senhor os entregou nas mãos de Jabim, rei de Canaã, que reinava em Azor. O comandante do seu exército era Sísera, que habitava em Arosete-Agoim. Os israelitas clamaram ao Senhor, porque Jabim, que tinha 900 carros de ferro, os havia oprimido cruelmente durante 20 anos. Vamos parar por aqui por enquanto. O povo mais uma vez retrocedeu diante do Senhor. E aqui não foi a primeira vez, a gente vê, desde o começo da história da humanidade, a gente vê o povo de Israel oscilando entre adorar e retroceder, adorar e retroceder. Mas só aqui no livro de Juízes, o povo retrocedeu e viveu oprimido durante 8 anos, quando foi o primeiro juiz que assumiu. Depois, no segundo, ele viveu 18 anos oprimidos. E no terceiro, não tem um relato aqui, mas o quarto foram 20 anos. Eles fizeram o que era mal aos olhos do Senhor. E por fazer o que era mal aos olhos do Senhor, eles se tornaram incrédulos. Eles fizeram casamentos mistos, de fés diferentes.
que trazia a idolatria para dentro do povo de Israel. E aí, por conta disso, eles eram ridicularizados, eles eram oprimidos, eles eram explorados, trabalhavam e recebiam muito pouco por conta disso. E eles se lembraram de Deus e clamaram para que Deus tirasse eles dessa opressão. E no versículo 4 continua, Juízes 4. Débora, uma profetisa, mulher de Lapidote, liderava Israel naquela época. Ela se sentava debaixo da tamareira de Débora. Algumas traduções está dizendo palmeira de Débora. O que é? É a mesma coisa, ela só tem algumas características diferentes, mas ela faz parte da família de palmeiras, tá? Então, tamareira de Débora e palmeira de Débora está correto. Entre Ramá e Betel, no monte de Efraim. E os israelitas a procuravam para que ela decidisse as suas questões. Quem era Débora? Esposa do pastor Alexandre? Mãe de Isaac e Esther? Pastora da comunidade nele? Mulher temente a Deus? Também. Mas essa Débora era a Débora de Juízes. Era uma mulher de Deus que foi chamada para viver algo diferente no seu tempo. Para aquela época, a mulher ter voz era muito difícil. Então ela estava ali para ser líder de uma nação. Ela estava ali para ser a boca de Deus para aquele povo. Débora era casada com Lapidote. Na Bíblia não se fala muito dele. Mas eu entendo que eles tinham um bom casamento, um bom relacionamento. Por quê? Eu acredito que ela tinha sido submissa ao seu esposo e honrava o seu esposo. Por isso Deus a escolheu. Porque se ela honrava o seu marido, ela honraria a Deus. Porque ela já entendia sobre submissão. E também porque Débora era uma referência para a sua época. Havia muitas demandas, porque ela era juíza, profetisa e esposa. Então ela tinha serviço de casa também. Se Deus não tivesse dado um esposo que caminhasse com ela, dificilmente ela conseguiria estar na posição que estava. Então, ele tinha um coração alinhado com Deus, porque ele conseguia apoiá-la. Ele conseguia ter orgulho dela. Não tinha inveja, não tinha difamação. Eles caminhavam lado a lado. Débora era uma profetisa, juíza e uma líder que temia Deus. Através da vida dela, o Senhor falava e mostrava a sua vontade. Ele dava estratégias e direcionamento para que ela pudesse conduzir o povo. No decorrer da história, nós vemos que Débora manda chamar Baraque, porque ela tem algo do Senhor para falar com ele. E quando Baraque chega, ela fala assim: olha, o Senhor está dizendo que é para você reunir 10.000 homens, porque Ele vai fazer umas circunstâncias de guerra para libertar o seu povo da opressão. Baraque olha para ela e fala: tá bom, eu só vou se você for. Débora olha para ele e fala: tá bom, eu vou. Mas por conta do seu posicionamento, da sua maneira de agir, a glória e a vitória dessa guerra será dado a uma mulher. E foi que aconteceu a guerra, e o comandante do exército, Sísera, ele foge daquela circunstância e entra numa tenda. E aí nessa tenda tem uma mulher chamada Jael. E ali ele se sente seguro na presença daquela mulher. E fala para ela: olha, fica lá na porta e se alguém aparecer, você me avisa. E ele estava muito cansado, porque era uma guerra. E ela: não, Senhor, fica à vontade, eu estou aqui, tô de olho. E ele adormece. Jael pegou uma estaca, um martelo,
se aproximou dele e martelou aquela estaca na fronte, na cabeça de Císera, até a ponta tocar a terra. E aí nós vemos que a glória foi para essa mulher. E nós, quando lembramos, a gente lembra de Baraque, né? Mas a gente fala, poxa, foi uma mulher. Nessa história, nós aprendemos que nós devemos nos colocar à disposição de Deus. Porque Ele tem a vontade boa, perfeita e agradável. Muitas das vezes, nós nos limitamos. Então, eu estou aqui na igreja, eu já canto no louvor. Não, eu não vou fazer outra coisa, porque eu não sou capaz, eu só vou ficar aqui no louvor. Eu não vou fazer qualquer outra coisa, porque eu não me vejo. Mas quem limita a gente, somos nós mesmos. Débora era profetisa, era líder de uma nação, ela era esposa, ela era profeta. E era necessário que ela fosse tudo isso para aquele tempo. Era necessário. E aí eu te pergunto, o que Deus quer fazer através de você? O que Deus tem te chamado para fazer e ser nas mãos dEle? Mas eu só sou uma dona de casa. Amém. Da sua casa vai sair Débora, Lapidote, Davi, Moisés, Jael. Porque você faz a logística da sua casa. E da sua casa vai sair aí, evangelistas, pregadores, pastores. Mas eu só sou CLT. Amém? Aonde você está, com o seu posicionamento, as pessoas vão ver Deus na sua vida. Mas eu sou isso, eu sou aquilo. Amém. Através do seu testemunho de coragem e obediência, Deus vai trazer pessoas para próximo de você. Não porque você é bom, não porque você é legal, mas porque o Deus que habita em você, Ele é digno de confiança. Por conta da disposição e sabedoria de Débora, no capítulo 5 ela diz, no cântico que ela faz com Baraque, que ela é mãe de Israel. O nome Débora, ou Débora, faz jus à sua história. Nome de origem hebraica que significa abelha. É aí que entra a segunda história. Nós não estamos falando agora sobre uma história bíblica, mas uma história da criação de Deus, porque quem criou todas as coisas foi Deus. Então Ele criou a abelha. A de ferrão não precisava, mas Ele criou. E falando em abelha, vocês sabiam que existe cerca de 20 mil espécies de abelhas? E que são distribuídas em 7 famílias distintas? Pois bem, aqui na igreja, eu aprendi com os pastores que é importante a gente pesquisar o nome dos nossos filhos. Quando a gente tiver um filho, a gente pesquisar o significado do nome que nós vamos dar. Porque na palavra de Deus, em várias situações, Ele fala, você vai se chamar fulano porque você fez isso. Ou porque você vai ser isso. Ou porque você vai alcançar aquilo. E depois a gente vê que não é que aquele nome tem tudo a ver com a pessoa. Mas tudo bem. Dentro dessas 20 mil espécies de abelha, para poupar os irmãos, eu só vou falar de 2. Que a primeira é a Apis mellifera, conhecida como abelha europeia, abelha africana e por tantos outros nomes. Que é essa que a gente vê. É só você abrir um refrigerante, é só você abrir um suquinho, trazer um bolinho, de repente aquela abelha preta e amarela, ela se aproxima. E para ajudar, eu não sei vocês, irmãos, o pastor tem pavor de barata. Eu tenho pavor de tudo que tem ponta, agulha, tesoura assim, que muito afiada, me dá um. Então, quando aparece uma abelha, o que eu faço? Eu saio correndo. E a pessoa fala assim, é só você ficar parada. É ruim, hein? Eu saio correndo. E essa abelha, ela produz esse mel que nós comemos, esse mel saboroso, que a gente põe na nossa salada de fruta,
que a gente coloca na nossa panqueca. Porque eu não sei você, na minha casa, todo dia a gente toma café assim. Com melzinho assim, ó. Só que não, né? Mas eu quero enfatizar a abelha borá. É interessante que quando nós estávamos preparando esse dia, o Senhor foi direcionando todas as coisas. Então, tudo que você viu aqui nesse culto hoje, Ele foi direcionando. E na reunião da intercessão, Ele só confirmou. E aí, as cores, amarelo, marrom, tudo está dentro do propósito de Deus. E essa abelha borá, ela é conhecida também como abelha vorá ou jataizão. Ela tem asas esbranquiçadas, o corpo dela é um pouco mais alongado e ela é de cor marrom e amarelo. Que não sei porquê, mas é a cor preferida da pastora. E tem olhos verdes. E o mais interessante, ela faz o ninho dela em troncos de árvores finos, para que não tenha uma entrada grande, igual a abelha faz. Ela vai fazendo o ninho, a colmeia, e ela vai crescendo. Você vê aquele negócio enorme assim, que você fica morrendo de medo de passar e cair em cima de você. Mas essa não, ela faz dentro de um tronco. E ela faz a entrada bem estreita, porque ela vai fazendo uma camada espessa em volta de própolis. Sabe o mel com própolis? Que delícia! É esse mel, mais amargo, mas muito valioso. O verdadeiro é caríssimo. Ela não tem ferrão, para nossa alegria. Mas, se você ameaçar, ela te morde. Ela dá umas mordiscadinhas assim, sabe? E, para pavor da mulher, ela enrosca no seu cabelo. Prefiro que enrosca do que o ferrão, viu? Então, ela faz essas coisas. E eu pesquisei quais são os benefícios do mel. E o mel, ele é bom para reforçar as defesas naturais, ajuda na inflamação crônica, ajuda na tosse, é um ótimo cicatrizante e ajuda na saúde intestinal. Já o mel com própolis é tudo isso e mais um pouco. Porque ele potencializa o benefício do própolis e do mel. Ele se torna algo medicinal. Então, não quero ficar resfriado, você já vai tomando para prevenir. Então, ele tem esses benefícios. Quando nós estávamos preparando esse dia, Deus foi nos levando através da história de Débora, uma mulher de bons conselhos, uma mulher de confiança. Ela era tão de confiança que as pessoas iam procurá-la para que ela resolvesse as suas questões. Aqui, a gente já vê que Débora já estava produzindo o mel com própolis. Porque você imagina, irmão, você chegar lá diante de Débora e falar: meu problema é isso, isso e isso. E aí você sorri para ela, esperando que ela fale algo que agrade os seus ouvidos. E ela vem te dar uma lapada. E você fala: não vou fazer isso não. Você vai fazer sim. Não vou, você vai. E aí, fazer o certo dói. Fazer o certo machuca. Mas a consequência disso é obediência, é prosperidade, é liberdade. Débora trabalhava muito, por isso ela se chamava abelha. Quando nós falamos de abelha, todo mundo fala da abelha operária. Porque trabalhava muito. Tanto que ela tinha 4 funções que a gente sabe. Porque vai que ela tinha mais ainda. E ela estava ali quando ela se sentia ameaçada. Muito com as abelhas, defendia muito o seu ninho quando se sentia ameaçada. E Débora produzia um mel potente. Eu vou contar uma história para vocês. Quando eu estava vindo, eu lembrei disso. Eu falei: eu preciso falar disso. Quando eu entrei na igreja, eu era uma menininha. Eu tinha, acho que 19 anos quando eu entrei na igreja. Já faz 16 que eu congrego aqui, com os mesmos pastores,
com alguns mesmos irmãos, e pela glória de Deus, outros novos se achegaram. E quando eu entrei na igreja, eu fui uma jovem que deu muito trabalho. Ah, você aprontava todas? Não, também não era tão assim, porque eu era medrosa. Mas eu era assim, se algo me abalava, eu ia para a caverna. E aí simplesmente eu sumia da igreja. Aí, irmãos, me desculpa, mas às vezes a desculpa que você dá para a pastora e para o pastor, eu já dei antes, então eles já sabem que é uma desculpa. Porque todas as desculpas eu dei. Todas as mentiras eu falei. O meu humor, eu vinha na escola dominical, eu chegava sorrindo. Aí você virava para o lado e ia falar, Flávio, eu já estava. Estava assim. Você virava para o lado e me olhava, eu estava chorando. Se eu olhava para o lado, eu estava já te xingando. Eu era muito bipolar. E algumas pessoas que caminhavam comigo foram até Débora para falar das suas questões. Só que as questões, as soluções, não era para eles, era para mim. E aí foram lá e falaram, olha, tá difícil conviver com a Flávia. A gente não sabe quando a gente pode falar. Tá difícil porque ela se compromete e some da igreja. Tá difícil, tá difícil. E aí um dia, ela falou assim, filha, eu preciso falar com você. Como uma boa ansiosa, ficava, já chegou? Já chegou? Já chegou? Já chegou? Por quê? Eu achava que estava produzindo um mel doce. E aí, quando eu cheguei nela, ela falou, filha, algumas pessoas têm chegado a mim e têm falado que está sendo difícil conviver com você. Então, eu quero te falar algo. Não deixe que as pessoas desistam de você. O mel com própolis foi gerado. Pus na boca, é doce. Na hora que desceu, parece que ele fez assim, ó, na garganta. De tão amargo. Esse mel, ele produziu cura. Ele produziu transformação. Ele produziu prevenção. E hoje não, né? No meu aniversário, em setembro, eu recebi uma mensagem. E estava escrito assim no final. Que bom que eu não desisti de você. O mel com própolis gerou vida. O mais lindo disso tudo é que eu e você, nós podemos ser Débora. Nós podemos ser Débora. Nós podemos ter posicionamento de Débora. E é aqui que entra a terceira história. Eu quero que você abra sua Bíblia em Josué 1. Josué 1, do 1 ao 9, diz assim. Depois da morte de Moisés, servo do Senhor, disse o Senhor a Josué, filho de Num, auxiliar de Moisés. Meu servo Moisés está morto. Agora, pois, você e todo este povo, prepare-se para atravessar o rio Jordão e entrar na terra que eu estou para dar aos israelitas. Como prometi a Moisés, todo lugar onde puserem os pés, eu darei a vocês. Seu território se estenderá do deserto ao Líbano e do grande rio, o Eufrates, toda a terra dos hititas, até o mar grande no oeste. Ninguém conseguirá resistir a você todos os dias da sua vida. Assim como estive com Moisés, estarei com você. Nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Seja forte e corajoso, porque você conduzirá esse povo para ir dar a terra que prometi sobre juramento aos seus antepassados. Somente seja forte e muito corajoso. Tenha o cuidado de obedecer toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie dela, nem para a direita, nem para a esquerda, para que você seja bem-sucedido por onde quer que andar. Não deixe de falar as palavras deste livro da lei e de meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente
tudo que nele está escrito. Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Não fui eu que lhe ordenei? Seja forte e corajoso, não se apavore, nem se desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Josué era auxiliar de Moisés. Ele, juntamente, às vezes, se você não conhece a história de Josué, um dos pedaços da história, que ele, com mais 11 espias, foi espiar, vigiar a terra prometida. E quando chegou lá, ele viu junto com os outros espias, e quando eles voltam para relatar a Moisés tudo o que viram, somente Josué e Calebe, que estavam animados com a ideia de ter aquela terra. Eles falaram: a terra é boa, o fruto é bonito, é grande, a terra é enorme, a terra é saudável. E os outros falavam: mas tem gigante, tem inimigo, tem isso, tem aquilo. Josué ali já estava sendo testado. Talvez Josué não tinha entendido a dimensão do que ele seria nas mãos do Senhor. Mas o Senhor sabia. Moisés era a referência que Josué precisava. Ali era um discipulado dia após dia. Ele observava, ele via como Moisés tratava a Deus, como ele era obediente. Ele se preparou como homem de guerra, ele se preparou para poder liderar. Mas ele até então, talvez ele não soubesse que ele ia se tornar um líder. E aí chega o dia. Moisés morre e Josué se levanta como líder de Israel. E ali, Josué se espelhou em Moisés para aprender e obedecer a Deus. E juntos, Deus e Josué, entrarem nesse novo tempo. Nós podemos ser Débora, produzir um mel com própolis, para curar, renovar, prevenir. Nós podemos marcar a nossa geração, assim como Débora marcou a geração dela, como Josué marcou a geração dele. Porque Deus nos deu espírito de ousadia. Ele nos deu espírito de coragem. Não fui eu que lhe ordenei? Seja forte e corajoso. Não se apavore nem se desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Hoje nós falamos de Débora de Juízes, a quem nós podemos ter como espelho. Mas também nós usamos a referência da Débora do nosso tempo, de 2024. Muitas pessoas falam assim: mas nossa, você fala igualzinho a sua pastora. Nossa, você levanta a mão igualzinho a sua pastora. Referência. Referência. Essa história de Josué foi quando o Senhor chamou a pastora para o ministério. E aí você olha o nome dela, faz todo jus com a história de Débora de Juízes. E por isso o Senhor está nos dizendo essa noite: desperta, Débora. Ela despertar? Talvez para alguma coisa, não sei. Mas o Senhor está dizendo para nós, igreja: desperta, Débora. Nós temos referências. Ah, mas é idolatria? Não, idolatria é uma coisa, referência é outra. A palavra de Deus nos deixou várias inspirações de homens e mulheres como referência. E nós temos uma que caminha conosco todos os dias. Vamos ficar de pé? Para essa noite, o Senhor nos pediu que nós adorássemos, que nós fizéssemos tudo para honrar, para glorificar o nome dEle. Porque Ele vai derramar o presente, as bênçãos sobre nós. E nós temos sempre assim no nosso coração, que foi uma promessa do Senhor,
que tudo que Deus fizesse transbordar na vida dos nossos pastores, respingaria em nós. Então nós adoramos e fazemos para Deus, porque na hora que Ele jorrar na vida deles, vai respingar em nós. É um ciclo. Um ciclo. Então que nessa noite, você possa ter a coragem de Josué. E que você possa ser forte, valente, temente, uma boca de bons conselhos, uma pessoa que produz um mel com própolis para curar, para transformar, para prevenir. Pessoas vão te procurar, não por você, mas por quem você serve. Feche os seus olhos e vamos orar. Senhor Jesus, nós te louvamos, ó Pai, e glorificamos o teu santo e poderoso nome. Obrigada porque o Senhor alinha todas as coisas. Obrigada porque o Senhor direciona todas as coisas. Obrigada porque o Senhor nos capacita. O Senhor não lança fora ninguém. O Senhor, pelo contrário, o Senhor pega, o Senhor limpa, o Senhor tira todos os carrapichos, o Senhor prepara e o Senhor envia. Que nós não venhamos nos ficar confortável, ó Pai, naquilo que somente fazemos, mas que nós possamos tornar referências também. Nós queremos sim ser como Débora, nós queremos sim ser como Josué, mas nós também queremos ser referência. Nós queremos que as pessoas venham nos procurar porque nós temos uma boa palavra. Nós queremos que as pessoas venham nos procurar, ó Deus, porque elas veem o Senhor em nós. Nós queremos marcar esse tempo. Nós queremos marcar a nossa geração por ser homens e mulheres de Deus. Nós queremos ter o que oferecer, Pai. E nós sabemos que isso só vem do Senhor. Porque é o Senhor que nos capacita. É o Senhor que nos prepara. É tudo sobre o Senhor, Deus. É tudo sobre o Senhor. Que nós possamos gerar o mel com própolis na nossa casa, no nosso trabalho, na nossa escola. Que nós possamos, ó Pai, ter a sensibilidade, a coragem, a ousadia, ó Pai. Vem nos capacitar, Senhor. Nós queremos estar à Tua disposição. Nós queremos estar disponível para o Teu agir, para o Teu tratar, para o Teu trabalhar e para que o Senhor nos envie aonde o Senhor precisar. Pode contar conosco. Assim como Débora de Juízes disse, pode contar comigo. Assim como Josué disse, pode contar comigo. Assim como a Débora, Pai, da comunidade cristã nele disse, pode contar comigo. Nós também queremos dizer, conta comigo. Conta comigo. Aonde eu for eu te levo, Senhor. Eu só vou se o Senhor for. Porque é o Senhor que me capacita, é o Senhor que me guarda, é o Senhor que me leva. Obrigada, Senhor. Obrigada por tudo que aconteceu até aqui. Obrigada. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Eu gostaria que nós possamos aplaudir o Senhor por tudo aquilo que Ele fez nessa noite. E eu